Então vamos dar início. Efésios 1, de 3 a 8. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele quem? Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Você pode substituir a palavra beneplácito por uma palavra mais moderna, que é segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Esse texto nos fala que nós somos escolhidos e adotados por Deus. Que bênção saber disso, né? Que você é escolhido e adotado por Deus, para louvor e glória de sua graça. E nós temos a redenção. O que significa a palavra redenção? A palavra redenção significa comprar alguém no mercado de escravos. Nós éramos escravos do sistema da nossa sociedade sem Deus. Nós éramos escravos de todo um estilo de vida que nos fazia mal. Mas quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um filho de Deus e já não é mais escravo. A remissão dos pecados, remissão significa perdoar os pecados, para que você viva agora em novidade de vida. Outro tema que nós temos aí é que nós somos redimidos e perdoados pelo sangue de Jesus de todos os nossos pecados. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. O original, ou a outra tradução da King James, diz do poder total do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Alguma vez um pregador disse a respeito desse texto que essa foi a operação de resgate mais cara do planeta. Por quê? Nos libertou do império das trevas, além de nos libertar, ele nos transportou. Você já viu aqueles filmes em que tem um grupo de pessoas que estão reféns de terroristas, aí chega um grupo especial de resgate, vai lá e salva a maioria dos reféns, né? Ou salva todos os reféns, aí destrói os bandidos, os terroristas. Foi exatamente o que o Senhor fez conosco. Fazendo uma comparação assim a grosso modo, ele nos libertou, porque você só pode libertar de um poder espiritual através de um poder espiritual maior. Não se pode lutar humanamente contra as coisas do mal. Não se pode. Você não tem como lutar contra uma força espiritual se você não tiver com o mesmo nível de armamento contra essa força espiritual. E na verdade, Jesus Cristo foi o único que teve o poder de destruir as forças do inimigo e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Essa é que é a questão, né? Ele nos transportou
no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados, né? Nós também somos aperfeiçoados em total acesso ao trono da graça de Deus em Jesus. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porquanto nele quem? Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significando que, na verdade, a divindade habita em Jesus, né? No caso, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos abrir também em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, outra tradução fala, em todas as áreas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja só que maravilha! Nós sabemos que na antiga aliança, o que acontecia? O modo de se achegar a Deus era que o sumo sacerdote judaico, sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo povo e pela sua própria vida. Mas Jesus é considerado pela Bíblia como grande sumo sacerdote. E ele é muito mais superior do que o sacerdote judaico. Porque ele se compadece das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as áreas. Existe uma tradução da Bíblia que fala que Jesus foi tentado em todas as áreas possíveis e imagináveis, mas não pecou. Quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o que ocorre? Você se torna um filho de Deus. E você tem livre acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. É a única forma de se achegar a Deus, através de Jesus. É possível ter uma religião e se achegar a Deus? De forma alguma. Deus não aceita ritos e rituais feitos por seres humanos. Ele aceita a única coisa que lhe dá acesso pleno, e se eu posso até utilizar a palavra irrestrito, a presença de Deus, é o sangue de Jesus. Você pode ir a mais de 100 cultos por ano. Você pode ser muito ativo na sua igreja local, mas se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, se dentro da sua casa, a cada dia, você não ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se você não orar, você não está tendo um relacionamento com Deus. A sua fé é vã.
Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, para que possamos entender as coisas de Deus. Também em Jesus nós somos livres da condenação, das acusações das trevas. Logo, nada pode nos separar do amor de Deus Pai. Romanos 8, 1 e 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos analisar esses dois versículos. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na verdade, se você for estudar os originais da Bíblia, você vai verificar que, se existe a palavra condenação, existe um tribunal. O que nós pensamos em termos de condenação? Quando nós ouvimos a palavra condenação, o que vem à sua mente? Na verdade, o que deve vir à sua mente talvez seja um tribunal, onde você verá um juiz ao centro, você verá um promotor e um advogado de defesa. Mas quando a Bíblia se refere, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é que o resultado desse julgamento já foi proferido. E qual é o resultado? A condenação total de toda a humanidade. Sim, todos estão condenados. Mas essa condenação, ela é você é totalmente absolvido quando você recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Por isso a Bíblia fala, já não há condenação existe uma condição, os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não fala para os que têm uma religião, ou para os que vão aos cultos todos os domingos, mas para os que estão em Cristo Jesus, significando um viver diário de busca da face de Deus, da vontade de Deus, da leitura da palavra de Deus, da oração, para que você se aproxime cada vez mais do Senhor. E essa fé que nós temos em Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Daqui a 1 milhão de anos, eu vou estar vivo. Não o meu corpo, obviamente, esse corpo que você está vendo aqui agora, porque o nosso corpo envelhece e um dia temos que partir dessa terra, mas você não é o seu corpo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos o nosso espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Lê depois em 1 Tessalonicenses 5:23, não precisa abrir agora. Então, aonde você vai passar a eternidade? Porque a nossa vida nessa terra é muito curta. Vivemos o quê? Uma média de 60, 70 anos, às vezes chegamos a 80, com o avanço da medicina, dos medicamentos, mas a grande questão é, quando o seu coração para e você falece, você vai estar vivo para sempre, porque o seu espírito é eterno. Aonde você vai passar a eternidade? Se você receber Jesus como Senhor, é na presença de Deus.